Seja muito bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Esta é mais uma lição da nossa escola bíblica, aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. A Bíblia transforma pessoas. A lição de número 7. Estamos estudando uma série de lições através desta lição, as lições bíblicas, que traz o tema Supremacia das Escrituras. E hoje, dando continuidade, vamos tratar de um aspecto bastante pertinente, que é a Bíblia transforma pessoas. A Bíblia como instrumento de lapidação, de modelação de caráter, a Bíblia como um instrumento de aperfeiçoamento de vida. Então, esse é um tema bastante importante e a nossa fundamentação está justamente na própria Bíblia, né? A Bíblia transforma pessoas. Como assim? A Bíblia, que é essa coleção de livros, é a Bíblia tratando aqui como a palavra de Deus, o instrumento transformador e aperfeiçoador de caráter. Então é esse o nosso grande tema. O objetivo geral desta nossa lição será que ver que a palavra de Deus é viva e que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. É um ponto bastante importante. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira, não é apenas uma parte. A obra que a palavra de Deus realiza é completa em nossas vidas. Porém, isso não quer dizer que é de forma instantânea, como um raio que desce e acontece, não. É um processo, é algo sistemático, é algo paulatino, é algo progressivo, né? Os objetivos específicos são três. Primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse significado de viva e eficaz é muito importante nessa hora para compreendermos o porquê que a Bíblia opera em nossos corações, porque que ela realiza transformações. Segundo, elucidar ou esclarecer que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Quais são os conselhos do mundo? Veremos. Terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade ou nos conduz à humildade. Então, esse é o nosso desafio nesta lição. E o nosso texto áureo nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja só, na primeira parte do versículo, ele está determinando ou expressando o autor da carta aos Hebreus, autor anônimo, a essência da palavra. Qual a essência da palavra? E ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando diz que é viva, está dizendo que ela tem vida própria. E que ela é eficaz é que ela opera, ela realiza, ela produz efeitos. Então a essência dela é de vida e poder, tá vendo aí? Viva e eficaz. Isso trata da essência da palavra. E o autor continua, diz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que nem todas as espadas antigamente eram amoladas dos dois lados. Algumas espadas eram como os nossos facões modernos, amolados apenas de um lado. Mas havia espadas de dois gumes ou de dois fios, amolada dos dois lados. Então, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Algumas espadas era igual um facão moderno que você vê a parte de cima totalmente reta e lá na frente ele desce como se fosse uma canoa, né? Aí era amolada essa parte de baixo. Mas uma espada amolada dos dois lados, a sua ponta, ela é, é uma ponte como de um triângulo, ela é triangular, né? E aí essas espadas elas são mais penetrantes porque ela é pontiaguda de forma triangular e ela é amolada dos dois lados. Então a penetração dela é muito mais eficaz
do que uma espada de um gume ou de um fio. Então, fala da competência da palavra aqui. Se nós temos a essência, que ela tem vida e ela opera, ela tem vida e tem poder, ela é eficaz. Agora, nós temos a competência da palavra. Quais as competências da palavra? Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Quer dizer, ela é muito mais. Se uma espada de dois gumes surtir um efeito mais eficaz na, numa peleja, numa batalha contra o adversário, a espada, a palavra do Senhor é muito mais penetrante, né? E terceiro, e penetra até um advérbio de tempo que indica o limite, né? A divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Ela aqui penetra os limites da palavra e está sendo revelada aqui que vão além daquilo que podemos alcançar ou pensar. Encontrar o ponto de divisão entre a alma, o espírito, o corpo, as juntas, as medulas, é praticamente impossível. É praticamente impossível e até impensável do ponto de vista humano. Como é que se separa uma alma do espírito? Como é que eu posso identificar o que é alma, o que é espírito? Então, muita gente já tentou explicar o que é a alma, o que é o espírito, os atributos da alma, atributos do espírito, mas não passa de suposições, né? Teóricas, suposições teóricas, advindas de alguns textos, usando a própria palavra, essas teorias que tentam explicar o que é alma, o que é espírito. Pois nós vamos encontrar na própria palavra que o termo alma e espírito são tomados de forma intercambiável, quer dizer, um se troca pelo outro. Então, o que a alma faz, o espírito faz, há textos que mostram isso. E esse texto diz que a palavra tem o poder de ir até a divisão de alma e espírito. Aqui é a coisa mais importante que podemos ver, que o limite da palavra não é um limite humano, ela transcende qualquer compreensão. O seu limite para nós é algo ilimitado, dada a sua grandeza, a sua operosidade, de ir até a divisão da alma e do espírito, quer dizer, do ponto mais sublime que há na composição humana, o aspecto imaterial do ser humano. Se o homem como matéria tem juntas e medulas, como espírito e alma, ele é imaterial. Então, esse campo aqui, como é que você vai chegar nesse campo do espiritual e penetrar, encontrar a divisão de alma e de espírito, e depois entre alma, espírito e corpo? Mas a palavra faz isso. Veja que os limites da palavra são ilimitados. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui fica claro que a palavra tem atributos inerentes a ela mesma. Eu vou estar falando desse capítulo mais à frente, do capítulo 4 da Carta aos Hebreus, e colocar esse texto dentro do seu contexto. Aqui estamos apenas analisando os aspectos desta afirmação, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta. Quer dizer, ela tem a aptidão, ela tem a capacidade, a idoneidade para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa capacidade para discernir pensamentos e intenções do coração, de sondar, de esquadrinhar, são atributos de Deus, atributos da onisciência. Então você vê aqui que a palavra que ele está falando aqui, ela transcende a ideia de algo verbalizado ou escrito. Vai muito mais. A palavra está personificada, porque ela tem poder para discernir pensamentos e intenções do coração, tem poder para penetrar em lugares indivisíveis,
ela é mais eficaz do que uma espada, ela tem vida em si mesma, ou seja, essa palavra é o Logos divino, que é a palavra que está aí é Logos, né? Então seria o próprio Cristo essa palavra. É o próprio Cristo que estava com Israel no deserto. É a essência de tudo. Então nós temos que essa palavra, ela é viva e é eficaz. Ela sendo viva e sendo eficaz, tem vida em si mesma, ela é divina, né? Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Então, essa palavra, ela é onipotente, porque ela surte efeito, ela vai aonde ela quer. E se ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, ela é onipresente, ela está em qualquer lugar. Se ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, ela é onisciente. Então, os atributos de Deus estão na sua própria palavra. Palavra poderosa, palavra grandiosa, a palavra do Senhor. A verdade prática nos afirma que a palavra de Deus ela é viva, ela anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. É impossível você ir a uma fonte, entrar debaixo dela e não se molhar. Então, quem vai à palavra de Deus vai ser tocado por ela, vai ser moldado por ela, vai, vai ser transformado por ela. Contanto que nos deixemos e nos humilhemos no ato de abrir o nosso coração e a nossa mente para aceitar a palavra do Senhor para nós. A nossa introdução nos diz: a Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus, vivo e verdadeiro, conforme Jesus diz, só tu és o Deus verdadeiro, né? Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, quando Paulo diz para a igreja apresentar seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que aí possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, a gente se chega a ela por meio da palavra. Quando nos voltamos para a palavra, aprendemos a oferecer um culto vivo, em sacrifício, de forma correta, e isso nos faz experimentar, experienciar, vivenciar a vontade de Deus na sua plenitude. Então, nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, que ela transpassa o interior do ser humano e, tal qual uma espada, ela anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Nesse primeiro capítulo, nós vamos ter 3 tópicos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é espada penetrante e a palavra de Deus é apta para discernir. Então vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra. A carta aos Hebreus, que ela é feita de exortações, ele narra um fato e traz uma exortação. Ele mostra uma fraqueza do povo de Deus no deserto e traz uma exortação. O propósito da carta foi justamente esse, exortar. A carta começa dizendo assim: havendo Deus outrora ou antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele começa a partir do primeiro versículo dizendo que Deus falou e Deus fala hoje por meio do Filho, mas falou no passado por meio dos profetas. Então, se foi Deus quem falou, então a palavra que os profetas trouxeram tem o mesmo valor das palavras que Jesus trouxe. É o mesmo Deus falando.
Só que agora a dimensão é a partir do Filho. Então ele mostra que foi pela palavra que Deus criou todas as coisas, sustenta pelo seu poder, no capítulo 1, versículo 3, e mostra que o Filho realizou um serviço, foi reconhecido como Deus, está sentado à direita do Pai, e mostra no capítulo 2 que precisamos correr para o Filho como a grande salvação, que não deve ser desprezada, e que ele experimentou a morte por nós, que ele destruiu o poder do diabo e da morte, e mostra a obediência de Moisés sobre a casa de Deus no capítulo 3, que era Israel, e agora ele nos dá uma nova promessa em Cristo, e somos a morada, a casa de Deus em Cristo, e que não venhamos a cair no erro dos israelitas no caminho do deserto, que foram incrédulos, não acreditaram na palavra que Deus estava dando, e muitos pereceram no deserto. Ele diz isso no capítulo 3, como uma exortação. E entra no capítulo 4 e diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, a terra prometida, né? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Também a nós, igreja, foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, os israelitas, no deserto. As boas novas é a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? É a vontade de Deus sendo anunciada para os homens. A boa notícia de salvação. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então Deus prometeu um descanso para o seu povo, mas para aqueles que crescem nele, na sua palavra. Aqueles que não creram não entraram no repouso de Deus e nem entrarão os incrédulos. Então o autor vem mostrando como essa palavra esteve com eles, perto deles. E se Josué, ao introduzir o povo na terra de Canaã, tivesse dado descanso, não precisaria falar de outro descanso, que é o descanso celestial em Cristo. Então o autor diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus, que é o repouso celestial. É o grande sábado de Deus para nós. Aí ele diz assim, versículo 11 do capítulo 4: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, daquele a quem devemos prestar contas. O que o autor está nos dizendo é que a palavra foi dada, a palavra foi pregada, a palavra foi ensinada, mas aqueles que não deram crédito, eles perderam de entrar por conta da incredulidade. E a palavra estava perto deles, entrando nos seus corações, dividindo almas, a alma do espírito, das juntas e medulas, e sondando as intenções do coração, os propósitos. Então ninguém pode dizer a Deus que é inexcusável, que é inculpável, que ele não fez isso, não fez aquilo, que ele pode se justificar, porque a palavra já está lá, julgando o ser humano pelos seus atos, suas intenções, suas atitudes, porque essa palavra ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes.
O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, conforme Efésios 6:17, que diz para tomarmos toda a armadura de Deus e a espada do Espírito, que é a sua palavra. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, ela vai até os recônditos da nossa alma, as partes mais íntimas. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma, os conflitos entre o nosso espírito e a nossa carne. A palavra tem esse poder de penetração e ação, dada a sua capacidade e a sua vivacidade, porque ela é viva e eficaz. Ela opera, ela surte efeito. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Ninguém pode se esconder, se justificar, porque a palavra revela tudo, conhece tudo e todos. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele de quem temos de tratar. Aqui no livro dos Salmos, o salmista faz uma oração interessante. Salmo de número, ou é o 90 ou 91. Ele vai dizer assim, o livro dos Salmos, o salmista usa essa expressão e ele conhece. Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus conhece, porque a sua luz revela os nossos pecados ocultos. Por isso que o Antigo Testamento reserva sacrifício pelos pecados ocultos, que parecem ser inconscientes e às vezes não se dar de conta que é um pecado, mas Deus conhece. E a palavra ela vem para revelar essa espada que penetra e traz a luz e discerne bem o nosso coração e nosso entendimento. Como o profeta Isaías, usado por Deus, Deus diz pela boca de Isaías, capítulo 55, diz assim, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim como a chuva e a neve que desce não tornam para lá sem antes operar algo aqui na terra, assim é a palavra de Deus. Ela vem, opera e retorna. Então, ninguém escapa dessa palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Os 4 tópicos desse capítulo são as armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos e a destruição de toda a altivez. Veja só, eu coloquei aí uma ilustração de uma fortaleza caindo, que é a cidade de Jericó,
quando os homens tocam as trombetas e marcham ao redor dessa cidade, a sua muralha começa a estremecer diante do som e a estrutura começa a ruir. Essas trombetas são como a palavra de Deus. Ela promove um som que opera um milagre, percebe? Então vamos lá. As armas da nossa milícia. Milícia diz respeito à ação militar, né? O serviço militar. É um termo dado a um grupo de soldados. Então, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, conforme Efésios 6:12. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Esse é um tema muito atual. Qualquer coisa que acontece, alguém vai para a internet, faz um vídeo e ameaça todo mundo. Se ele foi exposto, a sua integridade foi ofendida, então ele quer logo partir para a justiça. Essa semana começou a circular um vídeo de alguém desabafando e ameaçando por conta das críticas e os falsos que levantaram contra a sua pessoa. Se essas acusações viessem contra ele por conta do Evangelho, ele deveria usar que armas para se defender? Esse é o grande desafio nosso. Que armas devemos utilizar para se defender? E às vezes, quando alguém vê, mas está exposto na mídia, né? Nós temos a história de um pastor famoso aqui no Brasil que fez um vídeo e citou o nome de outro também famoso e ridicularizou. O outro foi, mandou investigar a sua vida e trouxe à tona um documento e acusou aquele que tinha defamado ele. E essa acusação também trazia algo defamatório para a pessoa, mas o outro silenciou, que viu que não dava para lutar com aquele que ele havia provocado. Foi bem melhor assim, e aí encerrou a guerra, né, entre eles. Mas as armas da nossa milícia não são com ameaças, calúnias ou difamações. Porque se você estiver sendo acusado por uma injustiça, e isso vem por conta do nosso serviço a Cristo, como devemos nos defender? Há situações que é preciso agir como um ser humano, como um cidadão, e usar das armas necessárias para pelejar. Paulo fez isso na cidade de Filipos. Ele tinha o direito de cidadão romano e seus direitos foram violados. E ele exigiu depois uma retratação das autoridades de Filipos, porque ele deveria ser protegido como cidadão romano e, muito pelo contrário, abusaram do poder e trouxeram prejuízos para Paulo e Silas, e Paulo exigiu esses direitos romanos dele. Então, há direitos que podem ser lutados na justiça, compreendemos, mas há questões que não dá para lutar com as armas carnais. Se for guerra espiritual contra as forças das trevas, tem que ser com armas espirituais. E Paulo deixa claro aqui, por isso que nós entendemos que existe batalha espiritual. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante como meios de resistir às forças do mal. E aí nós vamos o quê? Destruir as fortalezas do inimigo. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. E conforme 1 de João 5,19.
O líder das forças do mal é o diabo. Para tantos, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Nós vemos hoje no mundo, o mundo está encharcado de maldade, de falta de respeito, de libertinagens. Há toda uma defesa legal para práticas que eram sempre consideradas imorais, inaceitáveis aos olhos humanos. A violência ao recém-nascido no ventre, a, aliás, o recém-gerado no ventre e o recém-nascido pós-ventre. A violência humana contra a vida é terrível. E isso tem se tornado até um direito de fazer essa violência, a defesa por isso. Há práticas imorais em nome de uma liberdade, de um direito de construção social de gênero. Mas, contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder, liberta as almas da prisão espiritual, conforme Judas. E nós precisamos ter consciência e firmeza em relação àquilo que fazemos e falamos com a palavra de Deus, porque ela tem poder para destruir toda a fortaleza do mal. Isso não quer dizer que ela vai destruir de uma vez por todas, porque aí teria que eliminar o mal de uma vez, que é impossível para nós. Só Cristo vai destruir o mal. A Bíblia diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A Bíblia diz que o diabo será preso por 1000 anos, depois destruído. Então nós vivemos nessa esperança. Mas em certas ocasiões e locais, a palavra do Senhor, ela nos ajuda a destruir as fortalezas. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos, raciocínios falsos, né? São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica a ideologias anticristãs, essas ideologias de todo tipo aí, em cima da questão do sexo, do gênero, o ateísmo, que hoje se tornou numa cruzada contra a fé, o neo-ateísmo, o relativismo, que é a rejeição da verdade objetiva ou absoluta, as heresias, que é do campo religioso, o engano e a sedução, para afastar o homem da verdade e do caminho da salvação, tudo que contradiz a mensagem da cruz. Todo tipo de atentado contra a Bíblia é um atentado contra Deus e contra Cristo, porque a Bíblia aponta Cristo como Salvador, ela mostra que Deus criou todas as coisas, só existe um Deus, e no momento que a Bíblia for desacreditada, esse Deus é desacreditado, essa realização na cruz também é desacreditada. Então, precisamos fazer resistência contra todo tipo de argumento que frontalmente atinge a Bíblia, que atinge a mensagem da salvação, da redenção, que tenta anular a pessoa de Cristo. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade, da palavra de Deus. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, por menor que seja, é como um vagalume no meio da escuridão. Ela brilha. Ela vence a escuridão. A destruição de toda altivez. O poder do autismo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existe uma soberba humana, um orgulho por conta do conhecimento em nome da ciência e da razão, que leva alguns a se opor e tentar reduzir as verdades de Deus a nada,
ou subestimar a Bíblia ou a sua palavra, movido por uma presunção. A ciência que diz que não existe verdade absoluta é a mesma que se impõe como absoluta quando você apresenta as verdades da Bíblia. Então, só as verdades da ciência é que devem prevalecer. Então, logo, ela se torna absoluta. Certo? Então, precisamos ter muito cuidado contra essa altivez disfarçada de humildade. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus, conforme 2 Timóteo 3:8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Ele é o Deus deste século que cega o entendimento daqueles que não creem. É ele. Então a Bíblia nos torna humildes. Humildade não é uma coisa fácil de se adquirir. Dizer que é humilde já é orgulhoso. Olha o perigo. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Por isso que só Deus sabe quem de fato é humilde. Quem é soberbo é fácil de ver, mas quem é humilde não é fácil. E às vezes você pode manifestar uma atitude humilde e as demais não serem movidas pela humildade. Então, o humilde, ele será humilde em todas as circunstâncias e não em apenas um momento. E aí passar a ideia em um lugar, em algum grupo que ele é humilde. Forjar a ideia de humildade nesse momento. Deus resiste aos soberbos. Essa soberba será resistida por Deus e não pelos homens. Não sou eu que vou resistir aos soberbos, é Deus. Para, numa pretensa humildade, resistir a alguém. Isso já seria orgulhoso também. Posso resistir ao mal. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância. Né? Satanás é quem faz isso e mantém cativas as pessoas. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado ao ensino de Cristo. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ainda diz: humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós e nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, para nos dar a sabedoria que vem do alto e a humildade necessária para vivermos nesta vida. E muitas vezes nós agimos frontalmente contra a palavra de Deus com a nossa soberba, com o nosso orgulho humano. E esse é um tema bastante importante. Jesus foi quem nos deu o grande exemplo, seguindo na nossa frente, sendo nosso apóstolo da confissão, quando nos dá a grande lição de humildade. Por quê? Quando ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele está dizendo que tem que ser humilde. Você abrir mão de você mesmo, do seu eu, do seu orgulho, da sua vontade, e siga-me. E ele vai na frente, nós vamos atrás. E ele já deu o exemplo de humildade. Então, Cristo é nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Embora fosse Deus, ele não exigiu isso. Eu sou Deus, me reconheça como Deus, me respeitem como Deus, me honrem como Deus. Não, mas ele veio glorificar o Pai. Ele disse, as obras que ele fazia testificavam que ele veio do Pai. Então ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou a Cristo de forma soberana, ele deu um nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos, ele sendo Senhor e Mestre. Um mestre ou um senhor de uma casa jamais lavaria os pés dos discípulos, seus servos. Isso quem fazia era o escravo, e Jesus assumiu esse lugar. Se vestiu como escravo, apenas com uma toalha enrolada na cintura, despido da túnica, e deu exemplo para eles e para nós. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Então, a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade, se identificar com a criança. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Então, havendo conversão e educação na palavra, certamente que seremos aprimorados, melhorados, aperfeiçoados, moldados, segundo a vontade de Deus. E nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foram chamados, lá em Efésios 4:1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade, Efésios 4:2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada da palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Ela precisa receber a lavagem da regeneração pela palavra. O regenerado tem as condições necessárias para responder ao chamado de Deus para caminharmos na humildade. Enfim, o autismo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. O orgulho humano leva as pessoas a rejeitar a revelação de Deus, que é a sua palavra. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto, conforme Hebreus, capítulo 3 e 4. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Então ela está perto de nós, junto de nós, e ela vai determinar o nosso futuro. A Bíblia diz: por tuas palavras sereis julgados e por elas sereis condenados. Então, os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua aula, sua classe, e até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome de Jesus.